Abacuque capítulo 3, versículos 1 ao 15. Diz assim o texto: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta esta tua aljava de flechas? Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus, nós oramos ao Senhor pedindo direção por meio da sua palavra, que o teu Espírito Santo possa aplicar no nosso coração a tua palavra nessa noite. Fala conosco por meio do texto bíblico, nos traz esperança por meio do texto bíblico, Pai. Nos traz fé por meio da sua palavra. A tua palavra mesmo afirma que a fé vem por meio do ouvir da palavra de Deus. Senhor, que o Senhor possa cuidar de nós, cuidar de cada um de nós nesse momento onde nós temos que ouvir a tua palavra. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus. Meus irmãos, se a gente pudesse dar um tema para essa mensagem, seria a mão de Deus na história. Isso porque, conforme foi possível a gente perceber, os 2 primeiros capítulos do livro do profeta Abacuque demonstram 2 crises que o profeta viveu. O profeta viveu 2 crises, 2 momentos de dificuldade, juntamente com o povo de Judá. E em meio a essas 2 crises, ele expressou 2 questionamentos ao Senhor. Ele expressou 2 queixas ao Senhor. A primeira queixa, para que a gente possa recapitular e se situar melhor aí no texto e no contexto do livro que a gente está tratando, ele questionou o silêncio divino. Ele via a iniquidade, a violência, a opressão no meio do seu próprio povo, do povo de Judá, e questionou por que é que o Senhor não tomava alguma providência e não o respondia.
O Senhor o respondeu e revelou o seu plano de disciplinar Judá. Deixou claro que não toleraria a iniquidade, não toleraria a violência e a opressão que acontecia do perverso sobre o justo. Isso é um relato que a gente pode ver lá no capítulo 1 até o versículo 11. Quando o Senhor entrega essa resposta ao profeta, essa resposta parece não ter agradado tanto o profeta Abacuque. Ele esperava uma providência do Senhor, mas não esperava que uma providência fosse tão dura como o Senhor havia jurado que assim aconteceria. O Senhor disse que essa providência seria a invasão dos caldeus, ou o povo babilônico. O império babilônico viria como juízo sobre o povo de Judá. E quando essa resposta chega ao profeta Abacuque, ele expressa a sua segunda queixa. Será que o remédio para curar o problema do povo de Judá não era pior do que a própria doença que o povo de Judá tinha? Isso se tratando a respeito do Império Babilônico, que era um império muito cruel, um povo muito maldoso e um grande poder daquela época. O Senhor, mais uma vez, responde também a segunda queixa do profeta Abacuque, assim como respondeu a primeira, e responde dizendo que apesar de usar o povo do Império Babilônico como juízo sobre o povo de Judá, o Império Babilônico também não passaria impune. O Senhor também não toleraria de forma alguma as crueldades que o Império da Babilônia fazia para obter poder. Os 2 primeiros capítulos do livro do profeta Abacuque, vai ser a última vez que eu vou dizer isso, eu prometo, se tratam de 2 perguntas do profeta e 2 respostas do Senhor. Mas agora, no capítulo 3, não há mais queixas do profeta. O capítulo 3, a gente vê um profeta se conformando aos planos do Senhor. O capítulo 3 é uma oração de gratidão e louvor do profeta. Parece que a gente está vendo um homem aqui expressando a sua confiança, expressando a sua fé, apesar dos questionamentos que cercaram a vida dele durante esse problema interior que ele vivia em Judá e durante aqueles problemas que vinham do exterior, da parte exterior, que era o povo da Babilônia. Aqui o profeta está conformado, expressando uma oração. O capítulo de número 3 é um salmo, é uma oração do profeta Abacuque. Aqui a gente está vendo a queixa do profeta ser transformada em uma declaração de confiança. Aqui a gente está vendo a lágrima de desespero de um profeta se transformando em adoração. Aqui a gente está vendo a dúvida e o questionamento desse profeta sendo convertidos pelo Senhor em fé, em confiança. E é essa oração que a gente vai tentar dar uma olhada nessa noite e aprender um pouco com ela. Porque o que a gente tem diante de nós pode nos ensinar, meus irmãos, a olhar os feitos do Senhor. É isso que o profeta Abacuque vai fazer nos primeiros 15 versículos da sua oração. Nesses primeiros 15 versos, o profeta Abacuque vai olhar para trás, olhar para os feitos do Senhor na história, olhar para como o Senhor já tinha cuidado do povo de Judá e trazer esperança ao seu coração, trazer esperança ao seu povo, para que ele tivesse certeza de que apesar da dificuldade, esse Deus não abandonaria aquele povo em uma situação de dificuldade por ter uma aliança com aquele povo. Esse texto ele serve para nós. Nesse texto, a gente encontra fé para enfrentar os nossos desafios. Olhando para o passado, os feitos de Deus na nossa vida, como Abacuque olhou, a gente vai encontrar hoje, nesse texto, esperança para ter fé no presente, para acreditar no nosso Deus agora, hoje, como um Deus cuidadoso, um Deus bondoso, misericordioso, gracioso, amoroso e quantos outros atributos a gente pudesse dar a esse Deus que tem cuidado de nós, apesar de estarmos vivendo um tempo
em tempos de dificuldade, quando assim nos encontramos. Então a gente vai ver em um primeiro momento que a oração do profeta Abacuque, ela é uma oração regada pelo sofrimento. O versículo de número 1, ele começa dizendo: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E aqui é um termo assim, uma função bem técnica do versículo 1, que vale a pena a gente entender antes de adentrar de fato no conteúdo da oração. É como se o versículo 1, meus irmãos, ele fosse um versículo que cumpre uma função de anunciar o conteúdo da oração do profeta Abacuque. A gente está vendo o versículo anunciar que o que vai acontecer após o verso de número 2 em diante, até o verso de número 19, que encerra o livro do profeta Abacuque, é uma oração sincera desse homem. E quando a gente olha, por exemplo, para o livro dos Salmos, se a gente desse uma olhada no Salmo 17, 86, 90, 102, 142, talvez a gente possa encontrar salmos parecidos com essa oração do profeta Abacuque. Salmos que eram realizados e compilados, por assim dizer, com a mesma intenção que o profeta Abacuque tem aqui. Porque isso aqui, meus irmãos, é aquilo que a gente chama de literatura litúrgica da época desse povo. Fala umas palavras diferentes, né, meus irmãos? Mas dá para entender. Isso aqui era uma espécie de uma literatura litúrgica. O que isso quer dizer? Vou te explicar. Essa literatura litúrgica era uma oração, eram orações que eram usadas na liturgia do povo de Israel. Esse povo, na liturgia das suas cerimônias religiosas, eles usavam orações como os salmos. E o que Abacuque está fazendo aqui é como que compor uma dessas orações, que provavelmente foi usada em meio ao povo de Israel, em meio ao povo de Judá. A gente está diante de uma das orações mais belas de toda a Bíblia. Eu sei que na leitura, na íntegra, quando a gente faz, a gente fica um tanto quanto perdido. Às vezes por causa da linguagem, às vezes por causa de alguns termos que são assim, desconexos da nossa realidade, mas é exatamente por isso que a gente está aqui, para tentar entender e aplicar essa belíssima oração do profeta. O final do capítulo 3, se você desse uma olhada lá no finalzinho do versículo 19, pelo menos na minha Bíblia, lá vai estar escrito assim, uma recomendação ao mestre de canto para instrumento de cordas, está vendo? Então, a ideia, a construção, tanto do versículo 1 como do versículo 19, uma oração sob a forma de canto, uma oração ao mestre de canto para instrumentos de cordas, parece indicar que essa oração do profeta, de fato, ela era usada pelo povo de Israel, foi usada como algo que para eles tinha um símbolo muito forte. Esse povo usava essa oração em tempos de dificuldade, e nós podemos aprender com essa oração para enfrentarmos os nossos tempos de dificuldade. Alguns estudiosos, meus irmãos, da Bíblia, mais estudiosos do que eu, do que você, eles até chegam ao ponto de tentar dizer que o capítulo 3, ele talvez tenha sido escrito em uma data diferente do capítulo 1 e do capítulo 2. Porque há uma mudança muito brusca, não é? A gente está vendo nos dois primeiros capítulos uma queixa e uma resposta do Senhor, outra queixa do profeta e uma outra resposta do Senhor, e de repente o texto parece fazer uma mudança brusca, completa, porque o capítulo 3 tem um estilo literário, um estilo de escrita diferente de tudo que aconteceu nos capítulos anteriores. Mas eu particularmente, na verdade, consigo notar aqui, é um homem que depois de questionar muito, depois de se queixar muito, passou a aceitar os planos do Senhor. Essa oração é um salmo que descreve alguém que entendeu a resposta do Senhor. E qual foi a resposta do Senhor para esse profeta? Em meio à situação de dificuldade, que é o versículo-chave de todo o livro do profeta Abacuque: o justo viverá pela sua fé. E o profeta parece descrever o que é viver pela fé
nesse capítulo de número 3, ele parece estar conformado com o Senhor, apenas o Senhor, em momentos de dificuldade. É como se ele deixasse bem claro que entendeu a resposta de Deus, expressando a sua oração. Esse hino deveria ser o hino do povo de Judá, uma oração de louvor ao Senhor diante dos dias sombrios, diante dos dias de dificuldade. Com esse cântico aqui, meus irmãos, Abacuque certamente estava preparando o seu povo para receber a invasão do império da Babilônia, para enfrentar um momento de dificuldade, para enfrentar um momento difícil. Não é a primeira vez que o Senhor instrui um dos seus servos a fazer isso. No livro de Deuteronômio capítulo 31, versículo 21, quando o Senhor provavelmente previu dias ruins que viriam sobre o povo de Israel, ele instruiu Moisés a fazer o mesmo, a ensinar esse povo um cântico, que esse povo pudesse se apropriar em dias de dificuldade, em dias de tribulação. E meus irmãos, o que nós aprendemos aqui, pelo menos em um primeiro momento, com esse texto, é que os dias difíceis na nossa vida são os dias que dão origem às orações mais sinceras da nossa vida. São nos dias difíceis, meus irmãos, que nascem as orações mais sinceras do nosso coração, na nossa caminhada cristã. É no momento difícil da vida de Abacuque que ele compõe uma das orações, um dos cantos mais belos de toda a Bíblia. Dias difíceis têm suas utilidades. Dias difíceis existem para nos forjar a ser um homem e uma mulher de oração, que oram de forma sincera ao Senhor. Os dias difíceis, meus irmãos, podem ser os dias onde nós vamos mais, por assim dizer, entre aspas, tocar ao Senhor com as nossas orações. Dias difíceis servem para a gente compreender o valor do que é ter um Deus para nos comunicarmos, para orarmos, para falarmos com Ele. É no dia mais difícil da vida de um homem, é no dia mais difícil da vida de uma mulher, de uma mãe, de um pai, de um jovem, de um adolescente, que as orações mais sinceras podem surgir dos nossos corações. Porque o sofrimento, meus irmãos, por vezes, ele rega, não é? A nossa sinceridade ao Senhor. É quando nós não temos mais para onde ir. É quando nós não temos mais opções, como de fato Abacuque provavelmente não tinha muitas, em uma situação muito difícil, que nasce essa oração. Essa oração, meus irmãos, significa que agora o profeta não tem mais nenhuma queixa, ele não tem mais questionamentos para apresentar ao Senhor. Ele vem questionando: Deus, por que é que as coisas são assim? Ele vem questionando: Deus, por que que o Senhor está vendo o mal e não faz nada? Ele vem questionando: Deus, por que que o Senhor vai fazer um povo como o Império Babilônico, um povo cruel, vir sobre o povo que o Senhor escolheu, o povo de Judá, o povo da sua aliança? Por que é que o Senhor vai fazer isso? Abacuque vem o livro todo interrogando ao Senhor, mas essa oração é uma oração de alguém que se conforma agora aos planos do Senhor. Meus irmãos, às vezes na nossa vida nós vamos questionar o Senhor, mas o grande erro que nós não podemos cometer é não curvar os nossos questionamentos aos planos do Senhor. O profeta não tem mais argumentos para pensar que o Senhor não estava no controle da situação, apesar do seu contexto difícil. E por muitas vezes, meus irmãos, essa deveria ser a sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude como igreja diante dos planos do Senhor.
É como se com essa oração o profeta se calasse, depois de questionar muito, e aceitasse que de fato o Senhor tem os melhores planos, os melhores caminhos para a vida dele, para a família dele, para o povo dele, para o ministério dele. E a gente tem que aprender muito às vezes a fazer isso. Meus irmãos, em alguns momentos da nossa vida, a melhor decisão que nós vamos poder tomar é nos calarmos diante dos planos do Senhor. Porque há situações que o questionamento não vai resolver. Em alguns momentos da nossa história, a melhor decisão que a gente pode tomar é se conformar ao fato de que, apesar de estar difícil, apesar de estar muito complicado, é o Senhor que tem o controle da situação. Abacuque entendeu isso, e a gente deveria praticar isso às vezes. A gente deveria abandonar às vezes a repetição do questionamento para, diante de Deus, nos calarmos e compreendermos que Ele é um Deus soberano e sabe o que está fazendo por mim, por você, pela sua família, pela sua igreja e por qualquer situação adversa da sua vida. E olha, de fato, como agora a gente pode adentrar no conteúdo da oração do profeta no versículo 2, e o que ele começa dizendo: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações, tenho ouvido quem o Senhor é, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu gosto de uma versão da Bíblia, a NAA, Nova Almeida Atualizada, porque nesse texto ela traduz de forma mais clara essa palavrinha declarações. Lá está escrito o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, a tua fama. Abacuque está dizendo para o Senhor: Deus, eu tenho ouvido quem o Senhor é, eu tenho ouvido o que o Senhor tem feito, eu tenho ouvido o que o Senhor tem feito na história do povo de Israel, tenho ouvido o que o Senhor tem feito na minha história, na história de um povo que faz parte da minha descendência, e por causa disso eu me sinto alarmado. É isso que Abacuque está dizendo no verso de número 2. Quando Abacuque diz que está se sentindo alarmado, essa palavrinha alarmado indica que Abacuque está com temor e tremor diante da fama do Senhor, olhando a história do povo de Israel, olhando o que o Senhor fez por aquele povo. Abacuque teme por isso. Mais adiante, a gente vai ver isso de forma resumida daqui a pouco, dos versos 3 até o 15, Abacuque vai detalhar quais acontecimentos são esses que deixam ele alarmado, que deixam ele com temor e tremor diante do Senhor. E o que Abacuque faz agora, quando reconhece a soberania de Deus na história de Israel, é se sentir extremamente espantado. Meus irmãos, Abacuque está olhando para tudo que o Senhor fez no passado e está ligando isso ao seu presente. E às vezes esse exercício deve ser feito por nós. Uma pergunta retórica aqui talvez seria: como você olha para tudo que o Senhor já fez na sua história, você se sente alarmado, você fica espantado em como Deus já cuidou da sua história, em como Deus já cuidou da história da sua família, em como Deus já foi misericordioso, cuidadoso com você. É isso que Abacuque está fazendo. Talvez no exercício que a gente faz todos os dias quando estamos dirigindo, né? É como se Abacuque estivesse olhando o retrovisor da vida,
olhando o que está ficando para trás. E às vezes a gente está tão preocupado com o caminho que temos que alcançar, olhando para frente, e esquecemos, não é, de olhar para o retrovisor da vida e olhar o que vai ficando para trás e como Deus tem cuidado de nós naquela trajetória que nós já passamos até aqui. É isso que Abacuque está fazendo. É muito comum, meus irmãos, nós nos esquecermos dos feitos do Senhor na história da sua igreja, na nossa história. É muito comum a gente estar tão focado no período negativo e difícil que às vezes a gente está passando, porque é o que Abacuque está enfrentando aqui. Abacuque está enfrentando um período muito difícil, e quando a gente passa por períodos difíceis na nossa vida, a gente é tentado a focar no nosso presente, nos aspectos negativos que tem cercado a nossa vida, e às vezes a gente se esquece de olhar para como Deus cuidou de nós até esse momento. E quando a gente esquece de olhar para trás, a gente perde a esperança do nosso presente. Esquecer de olhar para o passado, que Deus cuidou de nós de forma tão singular, é perder a esperança de que Deus cuidará de cada um de nós no presente. A essa altura, a gente consegue perceber que o profeta, ele não tem mais ousadia para questionar os planos do Senhor, como ele fez lá nos capítulos anteriores. Mas Abacuque, agora, meus irmãos, ele não está pedindo: Senhor, Deus, nos salva do império babilônico, Deus, nos salva da iniquidade do povo de Judá. Mas ao contrário disso, ele está reconhecendo em oração que o mesmo Deus que escreveu a história de Israel continua cuidando da história do povo de Judá. Meus irmãos, o Deus que escreveu a nossa história até aqui é o mesmo Deus que continua cuidando de nós. É como se Abacuque tivesse em sua oração dizendo e alertando aquele povo que seriam seus leitores: pessoal, Deus não mudou, Deus continua cuidando de cada um de nós. O Deus que cuidou do povo de Israel é o Deus que cuida de cada um de nós hoje. O povo de Israel passou por muitas dificuldades também, e passavam por dificuldades agora. Por que é que um Deus que um dia cuidou do seu povo em meio a tribulações abandonaria o seu povo agora? Meus irmãos, às vezes nós nos esquecemos que o Senhor fez comigo e com você, fez com o povo de Judá uma aliança. E eu imagino que você saiba isso. A aliança tem um significado importante, não é? Uma aliança, ela é redondinha assim, exatamente para simbolizar um ciclo sem fim, não é? Se você ficar girando uma aliança, você vai ficar em círculo para sempre. E essa aliança simboliza que esse círculo aqui, ele é eterno, ele não acaba, é um movimento eterno. E é por isso que essa palavra aliança é tão importante na Bíblia, porque o que o Senhor fez com o povo de Deus, o que o Senhor fez com a sua igreja por meio de Jesus Cristo, o que o Senhor fez com a sua igreja por meio dos apóstolos que continuaram pregando o que Jesus ensinou, foi uma aliança. E uma aliança é algo irrevogável. Logo, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é que não há prerrogativa para você dizer que o Senhor te abandonou. Nós abandonamos os nossos compromissos, mas o Senhor não, porque Ele fez conosco uma aliança eterna, uma aliança que estará conosco até a consumação dos séculos, até a consumação de tudo, até o fim. Meus irmãos, a melhor forma da gente acreditar que Deus está no controle da nossa história em tempos sombrios,
em tempos de dificuldade, é a gente perceber que no meio da história desse povo, que é narrada na Bíblia, o Senhor cuidou desse povo também em tempos de dificuldade. Esse povo também passou por dificuldades como as minhas e como as suas, maiores do que as minhas, maiores do que as suas, e o Senhor estava lá, cuidando desse povo. E esse texto é base bíblica para vivermos por fé, acreditando que esse Deus continua cuidando de nós. Abacuque está olhando para os feitos de Deus, e tendo conhecimento dos feitos de Deus com o povo de Israel, ele está alimentando esperança e pedindo ao Senhor para que o Deus que cuidou daquele povo no passado cuide da vida deles no presente. Tem uma expressão aí que é bastante conhecida, que é a expressão aviva, não é muito usada em muitos textos, por muitas vezes para falar até acerca do tema avivamento, né? Que é um tema muito comum. E essa palavrinha aviva, ela significa tornar a fazer algo. Quando Abacuque está dizendo, aviva a tua obra, Abacuque está dizendo e orando ao Senhor, Deus, torna a fazer algo que o Senhor já fez, faz de novo algo que um dia o Senhor fez. E o que é que o Senhor fez? E Abacuque ora para que ele faça de novo. O Senhor cuidou do povo em meio a dificuldades. Então a oração de Abacuque é essa: Deus, cuida de nós, como o Senhor cuidou do seu povo em meio a toda essa trajetória. E a partir de agora, os versículos 3 a 15, Abacuque vai detalhar quais feitos do Senhor são esses. Versículo 3 ao 4 vai dizer assim, me acompanhem, meus irmãos, olha: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. No versículo 3 até o 15, Abacuque vai narrar 5 momentos, 5 feitos do Senhor no passado. A gente poderia resumir o capítulo 3 do profeta Abacuque com uma oração que fala do passado, do seu presente e do seu futuro. Até o verso número 15, Abacuque vai falar do passado do povo de Israel. Na semana que vem, se Deus permitir, nos versículos 16 até o 18, ele fala do seu presente. E no versículo 19, ele fala do que espera para o seu futuro. Ele enumera 5 eventos importantes aqui na história de Israel para trazer esperança para o povo de Judá. E esses eventos trazem esperança para mim e para você também. O primeiro evento aí da história do povo de Israel que o profeta Abacuque menciona se refere às intervenções do Senhor na época da caminhada do povo hebreu no deserto. Isso porque esses 2 nomes estranhos, difíceis aí, Temã e Parã, é o nome de 2 regiões diferentes, eram regiões que ficavam no sul de Judá. Foi nesse caminho que o povo passou quando caminhou, saindo do Egito até a terra de Canaã. Nessa caminhada o povo passou por essas 2 regiões, passou por Temã, passou por Parã. Foi nessa etapa da história, meus irmãos, do povo hebreu, que o povo de Deus contemplou um cuidado do Senhor com o seu povo em meio ao deserto, com intervenções sobrenaturais. Provavelmente todos nós conhecemos um pouco da história. Aquele povo em meio ao deserto, em meio à dificuldade,
precisava de comida e o Senhor provia comida. Aquele povo, no meio da dificuldade, precisava de água e o Senhor provia água. Aquele povo era desprovido de vestes e o Senhor, em meio à trajetória, ao decorrer do tempo que aquele povo crescia fisicamente, a Bíblia diz que a veste daquele povo crescia junto com o seu corpo. Um povo que presenciou inúmeros milagres no meio do deserto, no meio da dificuldade. Durante um período de disciplina, aquele povo talvez viu os maiores feitos de Deus na sua vida. E é exatamente isso que Abacuque está relembrando em sua oração. É como se Abacuque dissesse: meu Deus, eu lembro quando o povo de Israel caminhou passando por Temã, passando por Parã, saindo do Egito rumo a Babilônia, rumo a Canaã, e o Senhor cuidou de cada um de nós. E essa é a minha oração, vindo o Império Babilônico agora, que o Senhor cuide de cada um de nós, como cuidou de cada um do meu povo no meio do deserto. Meus irmãos, foi nesse período, por exemplo, que o Senhor se manifestou a Moisés, entregando ele a lei. O que Abacuque está relembrando aqui são de leis que simbolizam a aliança do Senhor. E o que ele quer trazer à memória aqui é que essas leis não foram revogadas, é que a aliança do Senhor, o cuidado de Deus não foram revogados. Deus continuava cuidando de cada um, como cuidou daquele povo em toda aquela trajetória. A primeira impressão que nós temos quando a gente enfrenta momentos de dificuldade é a de que Deus nos abandonou, é a de que Deus nos esqueceu naquele problema, é a de que Deus nos esqueceu naquela situação. Mas, meus irmãos, relembrar esse povo nessa caminhada no deserto, relembrar a aliança de Deus no Monte Sinai por meio de Moisés, fez com que esse povo, e faria com que esse povo relembrasse que o Senhor não os tinha abandonado. E olhar para esses feitos nos faz perceber que o Senhor também não nos abandonou. Mas o profeta Abacuque vai lembrar de um segundo momento importante também na história do povo de Israel. Os versículos 5 a 7, o texto vai dizer: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Para a gente ser mais objetivo, ler até aqui é o bastante, mas fica esse texto para a reflexão dos irmãos, os versos 5 a 7. Mas qual a menção que o profeta está fazendo aqui? A segunda menção, o segundo evento que o profeta relembra aqui, é como o Senhor foi um guerreiro indestrutível, cuidando do povo de Israel. Cuidando do povo de Israel, livrando aquele povo dos seus inimigos. E como é que ele fez isso? Fez isso por meio de pestes e de pestilências. Quando aquele povo tinha sua vida praticamente acabada lá no Egito, sem esperança alguma, trancados, oprimidos, subjugados pelo povo poderoso, povo egípcio, o Senhor, com mão forte, com mão poderosa, resgatou aquele povo das forças do povo egípcio. Fez isso por meio de pragas. A menção, meus irmãos, de peste e pestilências é a mesma que o livro do Êxodo faz, lá no capítulo 5, versículo 3, capítulo 9, versículo 3, versículo 15 também do capítulo 9. É a mesma palavra usada aqui pelo profeta, é a palavra que foi usada no livro do Êxodo para se referir às pragas que viriam sobre o povo do Egito. Abacuque está lembrando de mais um feito histórico do passado, e é como se Abacuque quisesse dizer para o seu povo: o Senhor foi um guerreiro que batalhou por cada um de nós quando nos tirou do Egito, e esse Deus batalhará por cada um de nós em meio à dificuldade que enfrentaremos na Babilônia. Meus irmãos, no meio das dificuldades, o Senhor é o nosso guerreiro,
O Senhor é o nosso capitão, o Senhor é o líder desse nosso exército, por assim dizer. E como Ele cuidou desse povo no Egito, Ele cuidará de cada um de nós. Mas há ainda, entre os versículos 8 e 10, um terceiro evento relembrado pelo profeta Abacuque. Vou ler apenas o início, para a gente ganhar tempo, e diz assim no versículo de número 8: Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos de vitória, vou continuar lendo até o final, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. A expressão, quando o profeta usa o termo torrentes de água, ele quer dizer que o Senhor foi capaz de criar paredes, torrentes de água, por meio da sua voz, porque as águas, conforme ele mesmo diz, ouvem a voz do Senhor. E não é difícil perceber qual referência do passado agora o profeta Abacuque está se relembrando. O profeta Abacuque está trazendo à memória o momento quando o povo de Israel, diante de um mar, viu aquele mar se abrir e passou de pés enxutos para conseguir ser liberto daquele povo egípcio. E essa lembrança, meus irmãos, traria confiança ao povo de Judá para enfrentar o exílio. Não é errado, e a maioria dos teólogos se referem dessa forma, a gente se referir ao cativeiro babilônico que viria como um novo êxodo. Perceba que é muito parecido. O povo de Israel um dia ficou exilado, por assim dizer, no Egito, e depois, por desobedecer ao Senhor, esse povo novamente, o povo de Judá, vai viver uma espécie de um novo êxodo, vai viver um exílio lá na Babilônia agora. E o profeta Abacuque está trazendo à memória um momento onde algo sobrenatural aconteceu por meio das mãos do Senhor, onde quando o Senhor deu ordem ao mar, onde quando o mar obedeceu à voz soberana de Deus. E meus irmãos, por muitas vezes em nossa vida, assim como os hebreus no Egito, a nossa única chance é uma intervenção soberana de Deus. Aquele povo não tinha uma outra chance. Diante daquele mar, não havia caminho sobre as águas. A única possibilidade era nadar, e provavelmente nadar ali não seria uma boa opção. Olhando para trás, os exércitos egípcios vindo com toda a sua força, encurralados, sem caminho a seguir, sem solução. E a única solução ali foi uma intervenção de Deus. E Deus interviu, abrindo o mar. E na nossa vida às vezes não é diferente. Na vida do profeta Abacuque, nesse contexto, não era algo diferente. A única solução, a única forma do povo de Judá sobreviver à invasão do Império Babilônico, sobreviver ao cativeiro babilônico, era por uma intervenção milagrosa de Deus. E é nisso que o profeta acredita, e é nisso que nós acreditamos, meus irmãos, porque há situações na nossa vida que, se o Senhor não fizer uma intervenção poderosa por meio das suas mãos, nós não temos outra saída. Há momentos onde o diagnóstico médico nos engana. Há momentos na nossa vida onde o diagnóstico médico nos traz falta de esperança.
Há momentos na nossa vida financeira que nós não temos saída, não temos esperança. Há famílias, casamentos, que às vezes não têm esperança a não ser o Senhor. E meus irmãos, eu sou muito novo, muito jovem na fé, sabe? E eu acho que a maioria de vocês aqui, com certeza tem muito mais testemunhos nesse sentido que eu para contar. Mas com minha pouca caminhada na fé, eu já vi o Senhor, de forma sobrenatural, cuidar de famílias que pareciam estar destruídas, cuidar de casamentos, de relacionamentos que pareciam estar destruídos, cuidar de filhos, de jovens, assim como eu fui um desses que aparentemente estavam destruídos e acabados. Eu já vi o Senhor intervir de forma sobrenatural em vidas que nós olharíamos com os nossos olhos racionais e diríamos: isso está perdido, como aquele povo estava perdido, com o exército egípcio nas suas costas e o mar na sua frente, e o Senhor cuidou. Esse era o desejo, era a oração do profeta Abacuque, era nisso que ele acreditava. Mas uma quarta menção, versículo 11, vai dizer o seguinte: o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas, sibilantes, ao fulgar do relâmpago da sua lança. A quarta menção de um feito de Deus no passado do povo de Israel, do profeta Abacuque, é um momento extremamente interessante da Bíblia. A Bíblia narra uma história no livro de Josué, capítulo 10, mais precisamente dos versículos 12 ao 15, onde aquele povo de Israel estava enfrentando o exército do povo amorreus. E uma luta difícil, uma batalha difícil, onde somente com a intervenção de Deus o povo de Israel conseguiria vitória. E para ajudar o povo de Israel, a Bíblia diz que o Senhor parou o sol. O Senhor parou o sol por um período de tempo que ajudou o povo de Israel a vencer aquela batalha. E com essa menção, Abacuque queria lembrar o povo que em muitas ocasiões o Senhor pelejou pelo povo de Israel. Em muitas ocasiões as armas do povo de Israel não foram o bastante, e o Senhor teve que adestrar a mão daqueles guerreiros e pelejar por eles batalhas que eles não conseguiriam pelejar sozinhos. A invasão do Império Babilônico, o cativeiro babilônico que esse povo enfrentaria, não era uma batalha que era do povo de Judá. Era uma batalha que o próprio Deus arquitetou e que o próprio Deus pelejaria no lugar do seu povo. Meus irmãos, esse povo tentou de tudo. Abacuque tentou de tudo, representando o povo de Judá. Questionou ao Senhor, perguntou, mas diante dessa guerra, não havia força do próprio braço que a venceria. E Abacuque está trazendo a lembrança esse momento, para trazer confiança a esse povo. E meus irmãos, olhar para a história do povo de Israel, olhar para como Deus liderou o povo que marchava contra os amorreus, sob a liderança de Josué, é olhar para as batalhas da nossa vida, é perceber que nas batalhas da nossa vida, muitas vezes nós tentamos vencê-las sozinhos, mas parando o sol, o Senhor ensinou que aquele povo era dependente dele naquela batalha, e nós somos dependentes do Senhor em todas as batalhas da nossa vida. E por fim, a quinta e a última menção do passado que Abacuque faz estão nos versículos 12 ao 15. Os irmãos podem usar esses versículos aí para fazer a leitura depois, mas nessa quinta e última menção, para que a gente ganhe um pouco de tempo, Abacuque vai fazer menção sobre a conquista do povo de Israel
sobre a terra de Canaã, realizada ali pelos israelitas, que é um momento histórico. O Senhor é descrito ali como aquele que conduziu o seu povo de forma poderosa, como um guerreiro naquele feito tão importante. E eu gostaria de concluir contando uma história de uma classe, em uma sala de aula, onde uma professora, já lá no finalzinho do seu ano letivo, ela pediu aos alunos, para aquelas crianças, para fazer um desenho, sabe? Fazer um desenho sobre o que representou o ano todo que eles viveram ali, chegando ali no final do ano. E aí ela disse para aquelas crianças, né, ó, cada um faz um desenho para representar o seu ano, a sua jornada, que está chegando no final do ano. Então gostaria que vocês fizessem um desenho. E aí o Augusto, que era uma dessas crianças ali, um nome fictício, o Augusto, ele logo foi e fez um desenho. Aí o Augusto desenhou vários brinquedos. E aí o Augusto deixou claro o que ele fez o ano todo na escola. Desenhou brinquedo, porque o Augusto só brincou na escola. Então para ele o ano se resumiu a brincadeiras. Uma criança, né? E a professora olhou aquele desenho e achou algo normal vindo de uma criança, né? Crianças gostam de brincar, isso é normal, que bom. Augusto, um menino feliz. Mas aí a Luísa, uma aluna mais aplicada, desenhou uma pilha de livros. E a professora olhou e achou aquele desenho também formidável, representando que o que o ano representou para Luísa, o ano letivo, foi um ano de muito estudo. Então Luísa desenhou vários livros, foi o que ela fez no seu ano. Mas de repente chegou um desenho diferente, sabe? Um desenho que a professora não esperava. Benjamin desenhou uma mão. E aí a professora olhou para aquela mão, e quando a gente faz um desafio desse, desenhar o que representou seu ano, e vem o desenho de uma mão, ali precisa de um esclarecimento. Então a professora disse, ó, Benjamin, bonito seu desenho, parabéns, ficou muito bom. E ele olhou para a professora, agradeceu. Ela disse, ó, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. O que significa essa mão, Benjamin? Por que é que o seu ano letivo, o seu ano na escola, o significado do seu ano é uma mão? E ele olhou bem para os olhos da professora e disse, essa mão é a sua mão, tia. É a sua mão. E ela retrucou dizendo, a minha mão? Por quê? Benjamin respondeu. Benjamin disse, essa é a sua mão, porque a sua mão representa muito o que eu fiz o ano todo na escola. Porque muitas vezes, no meio de todo o trajeto do ano, eu não conseguia fazer tantas coisas, mas a mão da senhora segurou nas minhas mãos. A sua mão cuidou de mim. A sua mão me ajudou a escrever a história do meu ano. Então, tia, o meu ano se resume à sua mão, porque a sua mão é muito importante para mim. A sua mão fez parte da minha história. E meus irmãos, a verdade é que, ainda que seja um desenho inocente, se a gente tivesse a oportunidade de fazer um desenho, se eu pedisse para cada um de nós terminar esse culto desenhando o que representa a nossa história, a nossa trajetória, não seria errado a gente fazer um desenho igual ao do Benjamin, não é? Não seria errado a gente desenhar uma mão que não representa a simples mão de uma professora, mas que representa a mão de Deus na minha história, que representa a mão de Deus na sua história, porque em muitos momentos de dificuldade, nós precisamos que a mão do Senhor intervinha na nossa história. Em muitos momentos na nossa história, a gente precisou que a mão do Senhor tomasse conta das situações em que nós estávamos envolvidos. A oração de Abacuque é uma oração que comprova que a mão de Deus esteve na história do seu povo e gera nele confiança de que a mão de Deus estaria no seu presente.
A mão do passado, que é a mão de Deus que escreveu a história, é a mesma mão que cuida de nós no presente. E eu escrevi 5 aplicações aqui sobre tudo que a gente falou até aqui. Eu te prometo que vão ser bem rápidos. A primeira, meus irmãos, por muitas vezes, e a gente já mencionou isso, os momentos difíceis, eles aparecem para a gente ter uma busca mais sincera em oração ao Senhor. Às vezes a gente questiona tanto, não é? Os momentos difíceis na nossa vida, mas talvez a gente devesse pensar dessa forma também. E se os momentos difíceis que estamos vivendo forem momentos para me ensinar a viver de fato uma vida de oração sincera com o Senhor? Meus irmãos, olha a beleza da oração de Abacuque em um momento difícil. Os momentos difíceis servem para que a gente se relacione com o Senhor. E são nesses momentos mais difíceis que podem nascer as nossas orações mais sinceras. Mas segundo, o profeta Abacuque, ele conhecia os feitos do Senhor na história. E foram os feitos do passado que fizeram Abacuque ser mais confiante nos planos do Senhor no presente, em tempos de dificuldade. O que a gente aprende com isso? Meus irmãos, a gente vai aprender a viver pela fé quando a gente souber muito bem o que o Senhor fez até aqui. E como é que a gente sabe o que o Senhor fez até aqui? Está tudo escrito aqui, ó. Então, Abacuque conhecia a palavra de Deus. Abacuque conhecia os feitos de Deus. Meus irmãos, um cristão que conhece o que o Senhor fez, tem convicção do que o que o Senhor está fazendo. Amém? Então, terceiro, um aspecto muito importante que a gente não pode fazer, isso aqui é uma advertência. A gente não pode retirar da Bíblia o sobrenatural. Meus irmãos, há um esforço grande dos teólogos liberais, dessa influência iluminista, racionalista, por assim dizer, que tenta forçar a Bíblia e os feitos de Deus a serem interpretados de forma racional. Então você vai ver muita gente por aí que vai dizer assim, ó, não, na verdade, Adão e Eva não existiram não, isso aí é uma história assim, fictícia, sabe? Você vai ver muita gente dizer assim, olha, na verdade o mar não se abriu, não é bem assim, é porque aconteceu isso, não é que abriu. Então tem uma explicação aqui para isso, sabe? E ainda que a Bíblia, a narrativa bíblica não seja divorciada da razão, porque aqui está a razão da nossa fé, nós não podemos tirar o teor sobrenatural da Bíblia. Meus irmãos, se a gente parar de acreditar no sobrenatural, a gente deixa de ser cristão. Porque para ser cristão, para começar, já tem que acreditar que um homem morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Então, se a gente deixa de acreditar no sobrenatural, daqui a pouco a gente não é cristão mais. O sobrenatural, ele faz parte da narrativa bíblica. Nós servimos e cremos em um Deus sobrenatural, que fez feitos sobrenaturais. Agora, quarto, em contrapartida, do outro lado, é necessário a gente entender que o fato de Deus ter realizado esses feitos sobrenaturais na história da Bíblia, da igreja, não faz dele um Deus obrigado a fazer esses feitos hoje, não é? Que aí daqui a pouco algumas pessoas vão achar que vão chegar lá no mar, lá em Copacabana, vão bater um cajado lá na praia e vai ter que se abrir, porque vai dizer assim, não, mas Deus abriu lá no livro do Êxodo, então Deus não é Deus, mas tem que abrir agora. Meus irmãos, o fato de Deus ter agido de forma sobrenatural na história não o obriga a agir dessa mesma forma hoje. E ele não agindo dessa mesma forma hoje, não
descredibiliza o Deus que Ele é. Esses feitos sobrenaturais, abrir o mar, chover maná dos céus e assim por diante, vários outros, eles serviram em um período da história. Deus quis agir assim. E hoje, como é que o Senhor age? O que Ele pode fazer feitos sobrenaturais? Pode, mas Ele não é obrigado, porque fez um dia. E talvez nós não vejamos tanto essas coisas, porque Deus está agindo de uma forma diferente da que Ele agiu naquele período, e continua sendo Deus. Então a gente não pode racionalizar a Bíblia, mas ao mesmo tempo a gente também não pode radicalizar demais nesse sentido. Temos que manter um equilíbrio. E por fim, meus irmãos, uma pergunta: você consegue perceber a mão de Deus na sua história? Você consegue perceber que esse mesmo Deus que cuidou do povo de Israel, que cuidaria e cuidou do profeta Abacuque, cuidou daquela geração que foi ser cativo na Babilônia, que depois de 70 anos retorna para a sua terra, Deus cuidou daquele povo. Você consegue perceber que esse Deus que Abacuque pregou é o seu Deus, é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Olha para a sua história aí, meu irmão, olha para a sua história aí, minha irmã. Deus cuidou de você até aqui, e Deus vai continuar cuidando de cada um de nós, apesar dos momentos difíceis da nossa história. Eu gostaria de orar por você, para que a gente encerrasse nessa noite essa nossa celebração. Queria te convidar a ficar de pé, se você pode.